Hollywood é uma terra de sonhos, mas por trás das cortinas de veludo existem pesadelos que nunca desaparecem. Algumas mortes de celebridades foram tão súbitas, tão misteriosas ou tão brutalmente trágicas que deixaram uma cicatriz permanente na fachada brilhante da indústria. Neste vídeo, revelamos 20 mortes chocantes de celebridades que não apenas encerraram vidas, mas mudaram Hollywood para sempre. Natalie Wood. Natalie Wood era a queridinha de Hollywood, uma atriz luminosa com olhos inesquecíveis e uma vulnerabilidade que fazia o público se apaixonar. Ela cresceu nas telas, de Milagre na Rua 34, A Juventude Transviada, e mais tarde estrelou em Amor, Sublime Amor e Clamor do Sexo. Mas não foram suas indicações ao Oscar que fizeram manchetes no final. Foram as circunstâncias arrepiantes e misteriosas em torno de sua morte em 29 de novembro de 1981. Wood desapareceu de seu iate, The Splendor, na costa da Ilha Catalina, enquanto navegava com o marido, Robert Wagner, o co-estrela, Christopher Walken, e o capitão do barco. Horas depois, seu corpo foi encontrado flutuando na água, vestindo apenas uma camisola, meias e um casaco de penas. A decisão original foi afogamento acidental, mas hematomas em seu corpo e declarações inconsistentes dos que estavam a bordo despertaram suspeitas que nunca desapareceram. Décadas depois, o caso foi reaberto, e Wagner foi nomeado uma pessoa de interesse. Hollywood nunca se recuperou dos rumores em torno da última noite de Natalie. Foi uma discussão? O álcool estava envolvido? Alguém foi empurrado? O mistério permanece sem solução, e Wagner se recusou a falar publicamente em profundidade sobre o assunto. Até hoje, a morte de Natalie é uma das mais assombrosas na história de Hollywood. Um lembrete de que a fama não pode protegê-lo da tragédia nem silenciar os ecos da verdade. Por trás do brilho e glamour, a história de Natalie é uma história de fantasmas, uma que não descansa, porque as perguntas nunca pararam. A imagem dela, jovem, talentosa, que se foi cedo demais, continua a assombrar o letreiro de Hollywood como uma sombra no holofote. River Phoenix. River Phoenix deveria ser o próximo James Dean, só que mais talentoso, mais gentil e menos autodestrutivo. Com olhos expressivos e emoção crua, ele cativou a tela em Conta Comigo, Garotos de Programa e O Peso de um Passado. Ele já havia sido indicado ao Oscar aos 18 anos e era adorado por seu ativismo, humildade e recusa em jogar o jogo da fama. Mas na noite de Halloween, em 1993, tudo desmoronou do lado de fora do Viper Room de Johnny Depp. Phoenix desabou na calçada, convulsionando violentamente, enquanto seu irmão, Joaquim, e sua irmã, Rain, gritavam por ajuda. O jovem de 23 anos foi declarado morto por overdose de drogas, um coquetel letal de heroína e cocaína conhecido como Speedball. Amigos e fãs ficaram atordoados. Phoenix era vegetariano, ambientalista e uma figura de pureza em uma indústria cínica. Como isso pôde acontecer? As consequências causaram um frio na espinha em Hollywood. Jovens estrelas ficaram apavoradas com a cena dos clubes. Seu último filme inacabado teve que ser abandonado, e o Viper Room tornou-se sinônimo de tragédia. A morte de River não foi apenas uma perda pessoal. Foi um aviso geracional, um chamado à realidade mascarado em lágrimas e confusão. Até hoje, as pessoas falam de Phoenix com um tom geralmente reservado para santos e fantasmas. Ele era bom demais para Hollywood, sensível demais, genuíno demais, e talvez aí residisse o perigo. Sua morte deixou um vazio no coração do cinema que ninguém jamais conseguiu preencher. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe não era apenas uma estrela. Ela era um símbolo de apelo sexual, de tristeza, de uma América dividida entre fantasia e realidade. Sua voz suave e beleza radiante transformaram filmes como Quanto Mais Quente Melhor e Os Homens Preferem as Loiras em marcos culturais. Mas por trás dos diamantes e sorrisos estava uma mulher se afogando em isolamento, traição e entorpecimento prescrito. Em 5 de agosto de 1962, Marilyn foi encontrada morta em sua casa em Brentwood, nua, de bruços, com o telefone na mão. Causa oficial: overdose de barbitúricos. Mas as perguntas começaram imediatamente. Por que os registros telefônicos dela foram apagados? Por que os primeiros socorristas demoraram horas para notificar as autoridades? E quanto aos seus supostos casos com o presidente John F. Kennedy e seu irmão, Robert? Sussurros de um acobertamento do governo, arquivos da CIA e ameaças de estúdios de Hollywood alimentaram décadas de especulação. Ela foi silenciada para proteger reputações políticas? Ela sabia de algo que não deveria? Ou foi simplesmente o culminar de uma vida esmagada sob o peso de ser a fantasia de todos, mas a realidade de ninguém?
A morte de Marilyn Monroe não é apenas trágica, é arrepiante. Ela continua sendo o ícone eterno do glamour com uma alma fraturada. Hollywood tentou seguir em frente, mas toda vez que sua foto aparece, somos lembrados de que esta cidade devora suas estrelas mais brilhantes. E às vezes, elas nunca veem isso chegando. Bruce Lee. Bruce Lee não era apenas um artista marcial, ele era uma revolução em movimento. Ele quebrou barreiras raciais, redefiniu a masculinidade e criou um culto global com apenas alguns filmes. Enter the Dragon estava destinado a torná-lo um ícone global, mas, no dia 20 de julho de 1973, poucos dias antes do lançamento do filme, Lee morreu aos 32 anos. A causa? Oficialmente, um edema cerebral, inchaço no cérebro, mas os rumores rugiram mais alto que a verdade. Alguns acreditavam que ele foi envenenado. Outros sussurravam sobre uma maldição familiar ou vingança de rivais das artes marciais. Ainda mais assustador, apenas semanas antes, Lee havia desmaiado no set com sintomas semelhantes. Sua morte foi abrupta, inexplicada e quase perfeitamente cronometrada para parecer coincidência. Seu funeral em Hong Kong atraiu mais de 25 mil fãs. O mundo assistiu em descrença. Um homem que parecia imortal na tela desapareceu de repente, deixando para trás projetos inacabados, sonhos não realizados e um filho, Brandon, que sofreria um destino chocantemente semelhante. A morte de Bruce Lee ainda dói, porque era tão evitável, mas tão inexplicável. Até hoje, ninguém passa por Hollywood sem invocar o poder de Bruce Lee, e ninguém menciona seu nome sem se perguntar o que realmente aconteceu. Brandon Lee. Brandon Lee era mais do que o filho de Bruce Lee. Ele era uma estrela em ascensão que carregava o peso do legado com graça, traçando seu próprio caminho em Hollywood. Seu papel de destaque veio em O Corvo, uma tragédia sombria de super-heróis sobre um homem que retorna dos mortos para vingar sua noiva. Mas a arte imitaria a vida da maneira mais assombrosa. Em 31 de março de 1993, durante as filmagens de O Corvo, Brandon foi atingido por uma arma cenográfica que havia sido preparada de forma inadequada. Um fragmento de bala real estava preso dentro do cano. Quando a arma foi disparada, o fragmento o atingiu no abdômen. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas morreu após horas de cirurgia. Ele tinha 28 anos. Hollywood ficou paralisada. Como um erro tão fatal poderia acontecer em um set de filmagem? Por que os protocolos de segurança não foram seguidos? O incidente provocou grandes reformas no manuseio de adereços, mas para Brandon já era tarde demais. Os fãs ficaram atordoados com a estranha coincidência, que tanto o pai quanto o filho morreram à beira do estrelato. O filme O Corvo foi lançado póstumamente e se tornou um clássico cult, consolidando o legado de Brandon. Mas também serviu como uma lápide arrepiante. Toda vez que o filme é exibido, os espectadores são lembrados de que estão assistindo a um homem que morreu de verdade no papel que deveria tê-lo tornado uma lenda. Heath Ledger. O Coringa de Heath Ledger não foi apenas uma atuação, foi uma possessão. Em O Cavaleiro das Trevas, ele deu uma das interpretações mais arrepiantes de vilania já vistas na tela. Mas por trás do riso caótico e da maquiagem borrada, Ledger estava se desmoronando. Isolado, privado de sono e lutando contra demônios internos, ele mergulhou em insônia e medicação excessiva. Em 22 de janeiro de 2008, Ledger foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York. Pílulas prescritas, auxiliares de sono, medicamentos contra a ansiedade, analgésicos foram encontrados ao seu lado. O legista determinou sua morte como acidental, mas muitos acreditam que foi o impacto emocional da atuação de método, lutas pessoais e pressão da carreira que o levaram a essa descida final. Ledger tinha acabado de terminar as filmagens de O Cavaleiro das Trevas e já estava trabalhando em um mundo imaginário do Dr. Parnassus. Homenagens chegaram de todo o mundo. Os fãs lamentaram não apenas a perda de um ator, mas a perda do que ele poderia ter sido, um dos maiores de sua geração. Sua vitória póstuma no Oscar foi agridoce. Parecia justiça, mas também uma despedida muito tardia. Hollywood ainda sente o arrepio toda vez que alguém diz a frase "Por que tão sério?" Porque todos sabemos que isso teve um preço devastador. James Dean. James Dean era mais do que uma estrela de cinema. Ele foi um terremoto cultural. Com apenas 3 filmes, Vidas Amargas, Juventude Transviada e Assim Caminha a Humanidade, ele redefiniu a masculinidade para uma geração, tornando-se o símbolo da alienação pós-guerra e da juventude inquieta. Seu olhar sombrio, desafio silencioso e emoção crua o transformaram em um ícone instantâneo. Mas antes que o mundo pudesse realmente ver seu brilho se desdobrar, ele se foi. Em 30 de setembro de 1955, Dean estava dirigindo seu Porsche 550 Spider novinho em folha, apelidado de Little Bastard, em uma rodovia na Califórnia, a caminho de uma corrida.
Em um cruzamento perto de Cholame, ele colidiu de frente com outro carro. Dean morreu no impacto. Ele tinha apenas 24 anos. O carro se tornou uma lenda. Amaldiçoado, alguns dizem. Peças dele foram reutilizadas, e aqueles que as usaram frequentemente sofreram acidentes. Até mesmo os destroços desapareceram misteriosamente durante o transporte. A morte de Dean não foi apenas trágica. Parecia cinematográfica, estranha e poética de uma forma que desafiava a razão. Hollywood havia perdido seu rebelde mais promissor antes que ele pudesse realmente brilhar. O que tornava tudo ainda mais assombroso era a própria premonição de Dean. Apenas dias antes de sua morte, ele filmou um anúncio de utilidade pública sobre dirigir com segurança, alertando os espectadores com um sorriso. A vida que você salvar pode ser a minha. Esse clipe seria repetido infinitamente depois, transformando-se em seu próprio elogio. Até hoje, James Dean permanece congelado no tempo, intocado pela idade ou decadência. Sua morte repentina o solidificou como um mártir do estilo, eternamente jovem, eternamente perdido. E Hollywood nunca parou de se perguntar o que o mundo perdeu. Brittany Murphy. Brittany Murphy era o raio de sol de Hollywood, excêntrica, adorável e cheia de energia. Do seu papel de destaque em Clueless, às suas performances emocionantes em Garota, Interrompida e 8 Milhas, ela tinha um charme camaleônico que a tornava inesquecível. Mas por trás da beleza de olhos arregalados e do riso contagiante, estava uma mulher se desmoronando sob intensa pressão e influência tóxica. Em 20 de dezembro de 2009, Murphy desmaiou no banheiro de sua casa em Hollywood Hills. Ela foi declarada morta com apenas 32 anos. A causa oficial, pneumonia, anemia e intoxicação por múltiplas drogas. Mas a história não terminou aí. Apenas 5 meses depois, seu marido, Simon Monjack, morreu na mesma casa em circunstâncias estranhamente semelhantes. Teorias da conspiração explodiram. Mofo, envenenamento, jogo sujo. O pai afastado de Murphy até exigiu um relatório toxicológico independente alegando envenenamento, embora nenhuma acusação tenha sido feita. O que aumentou a tragédia foi como sua saúde havia visivelmente piorado nos meses anteriores. Bochechas encovadas, comportamento errático e rumores de dependência de medicamentos prescritos. Murphy teria sido supostamente isolada por Monjack, cujas transações comerciais duvidosas e comportamento manipulador levantaram suspeitas após sua morte. Amigos afirmaram que ela estava tentando escapar de uma situação sufocante, mas nunca teve a chance. Hollywood ficou em descrença. Como uma estrela com tanta vitalidade poderia desaparecer em silêncio? A morte de Brittany serve como um lembrete assombroso de que, por trás das cordas de veludo, algumas estrelas estão lutando batalhas invisíveis e nem todos conseguem sair vivos. Anton Yelchin. Anton Yelchin não era o típico astro em ascensão. Ele era sensível, inteligente e discretamente poderoso. Mais conhecido por interpretar Chekhov na série de reinicialização de Star Trek, ele já havia trabalhado com alguns dos maiores diretores em filmes independentes e de grande sucesso. Mas justo quando estava prestes a entrar na lista A, uma tragédia impensável acabou com tudo. Em 19 de junho de 2016, Yelchin foi encontrado preso entre seu Jeep Grand Cherokee e um pilar de tijolos fora de sua própria casa. O carro havia rolado para trás em sua íngreme entrada, prendendo-o. Ele morreu de asfixia traumática contundente. Ele tinha apenas 27 anos. O acidente bizarro causou ondas de choque em Hollywood. Mais tarde, foi revelado que o modelo do carro tinha um defeito conhecido na alavanca de câmbio, o que levou a uma ação coletiva. Os pais de Yelchin também entraram com um processo por morte por negligência contra a montadora e, eventualmente, chegaram a um acordo confidencial. O que tornou a morte de Anton ainda mais trágica foi sua total aleatoriedade. Sem drogas, sem imprudência, sem autodestruição. Apenas um momento cotidiano que deu terrivelmente errado. Ele tinha um ensaio naquela manhã. Quando ele não apareceu, amigos o encontraram esmagado, ainda segurando suas chaves. Os amigos e colegas de elenco de Yelchin o descreveram como profundamente curioso, humilde e extremamente talentoso. Um documentário sobre sua vida, Love, Antosha, revelaria mais tarde o quanto ele era realmente talentoso e o quanto ele estava lutando contra a fibrose cística, uma condição que ele nunca tornou pública. Ele viveu plenamente, mesmo com uma doença secreta, mas o mundo só percebeu sua profundidade depois que ele se foi, e essa perda continua a assombrar uma indústria que nunca chegou a ver do que ele era totalmente capaz de se tornar. Judy Garland. Judy Garland não era apenas Dorothy de O Mágico de Oz. Ela foi uma das artistas mais emocionalmente intensas que Hollywood já produziu. Uma criança prodígio que se tornou uma adulta atormentada, Garland cantava com uma força que parecia um pedido de socorro. Mas por trás daquela voz assombrosa e status icônico,
Era uma vida de controle farmacêutico, angústia mental e solidão devastadora. Quando era adolescente, os chefes de estúdio da MGM davam-lhe anfetaminas para ficar acordada e barbitúricos para dormir. Seu peso era constantemente criticado, e suas refeições eram frequentemente retiradas no set. Judy não tinha permissão para ser uma criança. Ela era um produto da indústria. Em 22 de junho de 1969, Garland foi encontrada morta no banheiro de seu apartamento em Londres. Causa da morte: overdose de barbitúricos. Ela tinha 47 anos. Embora considerada acidental, seu corpo estava tão debilitado por anos de abuso que muitos acreditam que sua morte era inevitável. Hollywood entrou em luto, mas também em culpa. Garland havia sido descartada pela mesma máquina que antes a exibia como sua joia mais brilhante. Em seus últimos anos, ela estava falida, lutando para encontrar trabalho e frequentemente se apresentando em pequenos locais para sobreviver. Seu funeral atraiu milhares, mas a dor persistiu. Os fãs não conseguiam esquecer a imagem de uma mulher que uma vez cantou Over the Rainbow, terminando sua vida em um apartamento alugado com um punhado de pílulas. Parecia errado, injusto e muito comum no mundo das estrelas mirins. A morte de Judy Garland continua sendo uma das manchas morais mais sombrias de Hollywood. Ela foi usada, adorada e deixada para desaparecer, e os ecos de sua canção ainda assombram a indústria que não conseguiu salvá-la. Sharon Tate. Sharon Tate incorporava tudo de belo sobre a Hollywood dos anos 1960. Uma atriz em ascensão com um charme etéreo e uma inocência que cativava todos, desde críticos até o público. Ela tinha acabado de estrelar em Valley of the Dolls e era casada com o aclamado diretor Roman Polanski. Com 26 anos e grávida de 8 meses, estava prestes a se tornar mãe e uma grande estrela de cinema. Então veio o dia 9 de agosto de 1969. Naquela noite, um culto liderado por Charles Manson invadiu a casa em Benedict Canyon que ela compartilhava com Polanski e brutalmente assassinou ela e mais 4 pessoas. Tate foi esfaqueada 16 vezes. Seus pedidos pela vida de seu filho ainda não nascido foram recebidos com uma indiferença aterrorizante. Os assassinos escreveram palavras como porco com sangue nas paredes, desencadeando o que se tornaria uma das histórias de crime mais infames da história americana. O resultado foi apocalíptico para Hollywood. Ninguém se sentia seguro. Estrelas de primeira linha contrataram seguranças, mudaram-se para casas em condomínios fechados e se distanciaram da contracultura. A ilusão de segurança em Beverly Hills foi destruída. A morte de Sharon Tate não foi apenas uma tragédia, foi uma fratura cultural. Marcou o momento em que a era de paz e amor morreu e a paranoia se instalou. Sua imagem, grávida, descalça e esperançosa, contrasta horrivelmente com a violência que sofreu. Mesmo agora, Hollywood fala seu nome em tons baixos. Os assassinatos de Manson se tornaram material de tabloide. Mas Sharon não era uma manchete. Ela era um ser humano com um futuro radiante que nunca se concretizou. E seu fantasma ainda persiste, não apenas na memória, mas no medo silencioso de cada ator de que a fama não pode protegê-lo da loucura. John Belushi. John Belushi foi o motor por trás de uma nova era da comédia. Como um dos membros originais do elenco de Saturday Night Live, ele era um turbilhão de energia maníaca, imprevisibilidade e genialidade. Ele deu vida a personagens como Samurai Futaba e Jake Blues com uma carisma incomparável. Mas por trás das risadas estava um homem mergulhando em vício, depressão e uma indústria que permitia tudo isso. Em 5 de março de 1982, Belushi foi encontrado morto em seu bangalô no Chateau Marmont. A causa? Um speedball, uma mistura letal de heroína e cocaína. Ele tinha 33 anos. Apenas horas antes de sua morte, amigos o descreveram como nervoso, paranoico e exausto. Uma mulher chamada Kathy Smith, mais tarde, admitiu tê-lo injetado. Ela cumpriu pena, mas muitos acreditam que Hollywood também é culpada. Belushi lutava há muito tempo contra o abuso de substâncias. Seu peso oscilava, sua saúde piorava e seu comportamento se tornava errático. Mas como ele entregava genialidade sob demanda, os sinais de alerta foram ignorados. Mesmo seus amigos mais próximos, incluindo Dan Aykroyd e Bill Murray, mais tarde admitiriam que não intervieram a tempo. Sua morte atingiu a comédia como um raio. Belushi não era apenas um artista, ele era um espírito, a personificação do gênio caótico. E quando essa luz se apagou, todos sabiam que o custo não era apenas pessoal, era institucional. O Chateau Marmont ainda carrega o peso daquela noite. E para comediantes em busca de grandeza, a história de Belushi é tanto inspiração quanto aviso. Gênio sem base pode ser uma sentença de morte. Elia era mais do que uma cantora. Ela era uma visão do que o futuro da música e do cinema poderia ser. Com apenas 22 anos, ela já tinha
Dominou o R&B com sucessos como Are You That Somebody e Try Again e estrelou em filmes como Romeo Must Die. Ela estava prestes a alcançar o estrelato em todos os aspectos, mas em 25 de agosto de 2001, sua vida terminou em um horror que ninguém poderia ter previsto. Após filmar um videoclipe nas Bahamas, Aaliyah embarcou em um pequeno avião bimotor com sua equipe. A aeronave estava sobrecarregada por várias centenas de libras e, supostamente, pilotada por um homem não qualificado para voá-la. Pouco depois da decolagem, ele caiu a apenas 200 pés da pista. Todas as 9 pessoas a bordo morreram instantaneamente. A indústria da música entrou em luto. Vigílias à luz de velas surgiram por todo o país. Seus álbuns póstumos dispararam para o topo das paradas. Mas a perda parecia errada em um nível celular. Aaliyah estava apenas começando. A ideia de que ela morreu não por imprudência, mas por negligência, tornou ainda mais difícil de aceitar. Seu legado só cresceu desde então. Hoje, ela é lembrada não apenas por sua voz e estilo, mas por quanto mais ela poderia ter sido um ícone da moda, uma estrela de cinema, uma rainha que nunca recebeu sua coroa. Hollywood perdeu um anjo naquele dia, não por escândalo ou vício, mas porque alguém não pesou a carga. E essa simplicidade torna sua morte ainda mais assombrosa. Paul Walker. Paul Walker era mais conhecido por interpretar Brian O'Connor na franquia Velozes e Furiosos, um personagem definido por lealdade, adrenalina e velocidade. Fora das telas, ele era quase o mesmo, caridoso, humilde e discretamente comprometido com causas maiores do que ele mesmo. Isso é o que tornou sua morte, em 30 de novembro de 2013, tão angustiante. Walker tinha acabado de sair de um evento de caridade em Santa Clarita, Califórnia, quando o Porsche Carrera GT, em que ele estava, colidiu com um poste de luz e explodiu em chamas. Tanto Walker quanto o motorista, Roger Rodas, morreram no local. Walker tinha apenas 40 anos. O carro estava viajando a quase 160 km por hora. Os fãs ficaram devastados. As redes sociais explodiram em descrença. Ele não era apenas uma estrela de cinema. Era um homem conhecido por sua generosidade e bondade. Seus colegas de elenco ficaram arrasados. Vin Diesel o chamou de irmão. Michelle Rodrigues disse que parte de sua alma foi com ele. O que tornou sua morte ainda mais angustiante foi como ela refletiu de forma assustadora sua persona na tela. Uma vida definida por carros rápidos terminou com um, mas, ao contrário dos filmes, não havia dublê, não havia corte, não havia regravação. As cenas finais de Walker em Velozes e Furiosos 7 foram concluídas usando CGI e seus irmãos como substitutos. O final do filme, com a música See You Again, tornou-se uma homenagem não oficial não apenas a Paul, mas ao vínculo que ele representava. Mesmo agora, fãs visitam o local do acidente, deixando flores e bilhetes, porque algumas estrelas não deixam apenas a tela. Elas deixam buracos nos corações de todos que acreditaram nelas. Robin Williams. Robin Williams era a personificação da alegria. Com uma mente que se movia mais rápido que um relâmpago e um coração que abraçava o mundo, ele era tanto palhaço quanto sábio. De Sociedade dos Poetas Mortos a Gênio Indomável, de Aladdin a uma babá quase perfeita, ele nos deu risadas, conforto e humanidade, o que tornou sua morte em 11 de agosto de 2014 ainda mais devastadora. Williams morreu por suicídio aos 63 anos, enforcando-se em sua casa na Califórnia. O mundo ficou chocado, mas, à medida que os detalhes surgiam, uma verdade mais sombria emergia. Robin estava lutando contra a demência de corpus de Lewy, um distúrbio neurológico raro e agressivo que causa alucinações, confusão e declínio mental severo. Ele havia sido diagnosticado erroneamente por meses, tratado para depressão, e temia estar perdendo a sanidade. Na verdade, ele estava, mas não da maneira que alguém havia entendido. Sua viúva, Susan Schneider, mais tarde chamou isso de "o terrorista dentro do cérebro do meu marido". O luto foi mundial. Os fãs sentiram como se tivessem perdido um amigo, um pai, um salva-vidas. Para muitos, a comédia de Robin tinha sido seu escudo contra a solidão. Perceber que ele também estava lutando contra demônios e perdendo era insuportável. Robin Williams deu ao mundo tudo o que tinha, mesmo quando seu tanque estava vazio. E o eco de sua ausência ainda abala Hollywood hoje, porque se alguém como ele podia se sentir tão perdido, então quantos outros estão sofrendo silenciosamente por trás do sorriso? Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith viveu sua vida como uma manchete de tabloide, barulhenta, brilhante e muitas vezes incompreendida. Ela surgiu no olho do público como uma playmate da Playboy e mais tarde se casou com o bilionário magnata do petróleo J. Howard Marshall, que tinha 89 anos enquanto ela tinha 26. Esse único casamento a transformou em uma sensação da mídia, mas também desencadeou uma batalha legal e emo
Pesadelo emocional que nunca terminou. Após a morte de Marshall, ela passou anos nos tribunais lutando por sua fortuna. A imprensa zombava dela, os tribunais a esgotavam e sua fama virou piada. Mas por trás do cabelo loiro platinado e das curvas exageradas, estava uma mulher tentando desesperadamente ser amada, vista e levada a sério. Em 8 de fevereiro de 2007, Anna Nicole foi encontrada inconsciente em um quarto de hotel na Flórida. Causa da morte, uma overdose de medicamentos prescritos, semelhante à trágica morte de seu filho, Daniel, que morreu apenas alguns meses antes. Ela tinha 39 anos. Os paralelos eram de partir o coração. Assim como Marilyn Monroe, a quem idolatrava, Anna Nicole desmoronou sob a pressão de ser a fantasia de todos e amiga de ninguém. Ela foi ridicularizada quando estava viva e lamentada quando se foi. Hoje, as pessoas a veem não como uma interesseira, mas como uma mulher ferida, explorada por uma indústria que devora pessoas. Seu fantasma ainda paira sobre os tapetes vermelhos de Hollywood, lembrando a todos o que acontece quando um ser humano se torna uma marca grande demais para carregar. Phil Hartman. Phil Hartman era a arma secreta da comédia, um dublador, escritor e performer cujo timing era cirúrgico e cujos personagens eram inesquecíveis. Do Saturday Night Live aos Simpsons, sua presença elevava cada projeto que tocava. Fora das telas, ele era gentil, discreto e aparentemente estável, o que tornou sua morte em 1998 tão horrível que ainda não parece real. Em 28 de maio, a esposa de Hartman, Bryn, atirou nele enquanto ele dormia em sua casa em Encino. Ela então dirigiu até a casa de um amigo, confessou, voltou e se suicidou com um tiro fatal quando a polícia chegou. Os filhos deles estavam na casa na hora. O motivo? Uma mistura tóxica de ciúme, abuso de substâncias e doença mental. Hollywood ficou atônita. Hartman não era um imã de escândalos ou uma alma perturbada. Ele era um dos bons, o cara que todos respeitavam. O cara que ninguém esperava perder de maneira tão violenta e sem sentido. Sua morte causou um calafrio no mundo da comédia. Não foi uma overdose de drogas ou um colapso de saúde mental. Foi um horror doméstico, um lembrete de que mesmo por trás de lares aparentemente perfeitos, a tragédia pode surgir em segundos. Até hoje, os Simpsons aposentaram todos os seus personagens, não por necessidade, mas por reverência, porque ninguém poderia substituir Phil Hartman, e ninguém o fez. Corey Haim. Corey Haim era a paixão de toda adolescente no final dos anos 80. Com seu sorriso travesso, charme juvenil e papéis em filmes como Os Garotos Perdidos, Lucas e Sem Licença para Dirigir, ele estava destinado ao estrelato a longo prazo, mas a fama veio rápido demais e as ferramentas para lidar com isso chegaram tarde demais. Na adolescência tardia, Haim já era viciado em medicamentos prescritos. Hollywood ofereceu-lhe papéis e festas, mas não proteção. Ele entrou em espiral, aparecendo em reality shows, declarando falência e vivendo dentro e fora de reabilitação. Seu vínculo com o colega astro infantil, Corey Feldman, deu esperança aos fãs, mas nem isso pôde salvá-lo. Em 10 de março de 2010, Haim foi encontrado inconsciente no apartamento de sua mãe. Inicialmente suspeitou-se de uma overdose, mas a causa oficial foi pneumonia. Porém, os danos subjacentes de anos de abuso de drogas eram inegáveis. Ele tinha apenas 38 anos. A tragédia de Corey Haim é que ele foi abandonado em todos os níveis. Como ator infantil, ele foi supostamente abusado. Como estrela adolescente, ele foi explorado. Como adulto, ele foi descartado. Ele clamou por ajuda em público por anos, e ninguém ouviu até ser tarde demais. Hollywood ainda não enfrentou o que fez a Corey, e talvez seja por isso que seu nome ainda dói ao ser dito em voz alta. Heath Ledger. Embora mencionado anteriormente, a história de Ledger merece um eco mais profundo. Afinal, o choque de sua morte ainda reverbera não apenas nas manchetes, mas em cada geração de atores que o seguem. Sua interpretação do Coringa em O Cavaleiro das Trevas não apenas lhe rendeu um Oscar póstumo, mas também abriu algo cru no público. O palhaço era o caos encarnado. Ledger supostamente se trancou em um quarto de hotel por semanas para aperfeiçoar o papel, preenchendo um diário com rabiscos assustadores e ideias. Quando ele saiu, não era o mesmo. Exausto, incapaz de dormir, tomando um coquetel de medicamentos, Ledger morreu sozinho em seu apartamento em Nova York. Alguns culparam o papel, outros culparam a indiferença da indústria, mas todos concordaram com isso. Algo tinha dado muito errado e ninguém percebeu a tempo. Sua morte não apenas assombrou seus fãs, mas transformou a forma como vemos a atuação de método, como falamos sobre saúde mental e quão perigosamente tênue é a linha entre a performance e a autodestruição. Heath Ledger não deixou apenas filmes para trás, mas foi senhores.
Ele deixou para trás perguntas que Hollywood ainda não sabe como responder. Elvis Presley. Elvis Presley não era apenas o rei do rock and roll. Ele foi o primeiro deus pop da América, adorado, imitado e consumido sem parar. Mas na época de sua morte em 16 de agosto de 1977, Elvis havia se tornado prisioneiro de sua fama. Preso dentro de Graceland e inchado por anos de abuso de medicamentos, prescritos e isolamento. Ele foi encontrado no chão do banheiro, caído e sem resposta, com apenas 42 anos. A causa inicial foi listada como ataque cardíaco, mas relatórios toxicológicos revelaram uma quantidade de medicamentos em seu sistema. O homem que uma vez chocou o mundo com um movimento de quadril morreu sozinho, humilhado pelos tabloides e viciado nas pílulas que antes o ajudavam a se apresentar. O mundo lamentou como se um membro da realeza tivesse falecido. Os fãs choraram em Graceland. Alguns se recusaram a acreditar que ele se foi. Teorias da conspiração floresceram. Ele fingiu sua morte. Ele foi abduzido. Ele ainda está vivo. Mas a verdadeira tragédia foi mais dolorosa. Um homem que tinha tudo, mas nada do que precisava. Hollywood e a indústria da música ainda estudam sua queda como uma lição de advertência. Elvis não morreu por vício. Ele morreu por causa da máquina que constrói ícones, mas não os ensina a ser humanos. A fama os transformou em ícones, mas não pôde protegê-los da tragédia. Essas estrelas deixaram mais do que manchetes. Deixaram perguntas, legados e cicatrizes que Hollywood ainda carrega. Suas luzes podem ter se apagado, mas suas histórias ainda ecoam. Qual delas te assombrou mais? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.